Quer saber se o seu sistema de gestão é burocrático ou não? Existe uma forma bem prática de fazer uma autoavaliação, que é verificar se todos os seus documentos do sistema de gestão cabem em uma pasta como essa aqui. Uma pasta AZ de lomba larga, tamanho A4, só frente. Documentos impressos só frente. Eu estou falando de todos os documentos, tá? Não é uma pasta para PPC, uma pasta para boas práticas e para outras coisas. Eu estou falando tudo aqui. Se tudo couber aqui, parabéns, o seu sistema de gestão é enxuto, prático, objetivo. Agora, se não, como é que a gente consegue esse resultado? Primeiro, usando a abordagem de processo. Então, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. E vocês vão ver que tem diversas abas, diversas divisórias essa pasta aqui. Então, assim, um sistema de gestão como um de segurança de alimentos, ele vai ter mais ou menos de 20 a 30 divisórias dessas aqui. Porque todos os requisitos, eles organizados sob uma abordagem de processos, vão resultar isso aí, dependendo do tipo da empresa, de 20 a 30 divisórias dessas aqui. Essas divisórias é como se fosse um edifício, né? Onde a gente está construindo aqui de 20 e 30 andares e cada pavimento do edifício é uma dessas abas divisórias da pasta. Então, o que acontece? Em um edifício, os pavimentos não se modificam, eles estão lá. Agora, as divisórias internas é que vão variar, conforme for a quantidade de requisitos que cada um desses pavimentos precisa acomodar, vai haver mais salas ou menos salas. E à medida que vão entrando novos requisitos, vão havendo mais divisórias ou menos divisórias, enfim. Cada camada corresponde a um assunto do processo, a um assunto da norma ou de uma norma organizado sob uma abordagem de processo. O outro ponto é a engenharia enxuta dos documentos, que vai permitir com que todos eles caibam aqui dentro. Então, assim, precisa usar alguns princípios, um deles é a não duplicação de informações. Precisa achar um local exato e apropriado para alocar cada um dos requisitos que devem ser atendidos, ou de uma norma, ou da legislação, ou do cliente, ou da própria empresa. Porque se houver a duplicação, isso gera muitos erros, porque é comum que você atualiza um documento e como você já esqueceu onde está duplicada aquela informação, aquela ficou. Então, em uma auditoria, começa a dar erro. E começa a dar erro na operação também, porque aquela informação ficou desatualizada. Além do que, isso incha muito o sistema de gestão. A duplicação é uma das causas de gerar uma papelada gigantesca em excesso. Outro princípio é não uso de texto corrido. Não tem texto corrido aqui. Texto corrido é para tese acadêmica. Todos os planejamentos são feitos em forma de fluxograma. O fluxograma não é só para dar suporte ao PCC, ele serve para demonstrar o planejamento de todos os assuntos organizados sob abordagem de processo. Então, se for feito na forma de texto corrido, fica muito difícil de entender. Não existe tempo hábil nem em auditoria para conseguir ler textos corridos e extrair alguma coisa dali. É muito difícil de treinar as pessoas. E isso tudo, essa situação toda, ela configura o quê? Erro de método de planejamento. E erro de método, vocês devem se lembrar lá do gráfico de espinha de peixe, o diagrama de Ishikawa, que método é uma das espinhas macro e ela é uma causa raiz de não conformidades graves ou frequentes, porque o resultado é que dificulta muito, gera uma papelada gigante, burocrática, muito difícil de... Quando escuto falar que o sistema de gestão de certas empresas é robusto, isso chega a me dar alergia, porque me remete a essa situação de chegar em uma empresa, olhar os documentos e estar assim, tampo de uma mesa tapado de pastas, de manuais, e isso é humanamente impossível de olhar em uma auditoria. Então, configura erro de método. Outra questão aqui aplicada é a hierarquia de documentos. É uma hierarquia em apenas 3 níveis. Então, o nível estratégico da alta direção, o nível gerencial, dos gestores dos processos, onde os planejamentos dos processos ocorrem, e o nível operacional, onde o que vai para a operação. E
ponto, então, como é que é organizada a sequência dessas abas? Então, esses 20 a 30 assuntos, eles são organizados assim. Eu botei aqui, deixei essa aba roxa para marcar o começo. Tem essa aba roxa aqui. Primeiro entra os procedimentos dos processos gerenciais. Depois, essa aba verde em diante, até o fim, entra os processos gerenciais. Os primeiros da alta direção a nível estratégico, os segundos gerenciais até o fim. E eu deixei uma outra separação, que é essa primeira parte aqui verde, os procedimentos dos processos do ciclo PDCA, que organizam o macro do sistema de gestão. E dessa parte amarela para frente são todos os demais assuntos. Então aqui vão estar os processos principais que vão resultar no produto final de uma empresa e vão estar todos os processos de apoio, incluindo as boas práticas aqui. Então assim, o que contém essas partes? Né? Essa primeira parte aqui estratégica, ela começa com o planejamento estratégico da empresa. Então cada empresa pode ter um ou pode ter que fazer um. As empresas sempre têm, mas às vezes isso não é formalizado. Então ele vai ter que ser escrito, porque o cérebro não guarda tudo e de modo bem simples e enxuto, como é a minha filosofia, como é o meu jeito de pensar. Então, começa com planejamento estratégico, depois entra a mentalidade de riscos, porque ela vai ser aplicada desde o planejamento estratégico até chegar ao nível operacional. Depois surge o manual de sistema de gestão. Então, aqui nasceu o sistema de gestão, que ele vai trabalhar para atender o planejamento estratégico da empresa. Então, esse sistema de gestão, gente, esse manual, ele é único da empresa. Ele não vai ter um manual de boas práticas, um de APCC, entende? O manual é único e integrado. Vou deixar aqui um link para o vídeo que eu fiz aqui no canal sobre isso. Então entra agora os procedimentos dos processos do ciclo PDCA macro. Então começa primeiro com o quê? O procedimento de informação documentada, que vai dizer como é elaborada, planejada, toda a engenharia de documentos. Daí que então o P no PDCA é todo o planejamento. O D é o DO, faz os registros. Então o procedimento de informação documentada, ele diz como planeja os documentos. Depois verifica com auditoria interna e verificação. Então entra esse procedimento e depois, existe não conformidade, então vamos tratar, vamos corrigir e vamos fazer ações corretivas para eliminar as causas raízes de não conformidade. Então aqui fechou o ciclo PDCA macro do sistema de gestão. Então agora entra também numa visão de fluxo todos os demais assuntos. Então, desde começando com a gestão de crises, que cuida ali a prontidão e resposta à emergência, defesa de alimentos, fraude de alimentos, procedimento comercial, procedimento do projeto do produto, projeto da segurança de alimentos, que é aqui que está o APPC, análise de perigos e pontos críticos de controle, a aquisição, o processo de aquisição, aí a APPCC entrega especificações, então aquisição, produção, validação, rastreabilidade e recolhimento, e aí vem todos os outros assuntos de boas práticas na sequência. Qual é o resultado disso? O que resulta? Todo mundo na empresa consegue entender o sistema de gestão. Fica simples, praticíssimo. E muitas empresas, pela primeira vez, conseguem enxergar o seu sistema de gestão. Conseguem enxergar, conseguem ver um sentido em tudo isso. Não é uma papelada sem fim, mas é uma coisa que tem praticamente a empresa toda, todo o know-how aqui, como deveria ser. E se as pessoas conseguem entender, elas conseguem operar. Se elas conseguem operar, elas conseguem treinar o pessoal com mais rapidez, com mais facilidade, com assertividade e conseguem demonstrar isso com muita facilidade em uma auditoria. Se você precisa disso na sua empresa, me chama, me manda um direct, me manda um e-mail, me chama. Eu sou a Silvia Berenguer, sou especialista em engenharia de sistema de gestão de segurança de alimentos. Ajudo você e sua empresa a fazer negócios através da segurança de alimentos. Mostra um colega, mostra na sua empresa, me segue aqui no Instagram e vem comigo.